Seiya de Pegasus Sandcloth Myth X Metal. Lançamento em dezembro deste ano, 2026, e o blog da Machi soltou mais algumas informações sobre esse modelo de corpo desse X-Metal, que ele tem algumas particularidades, tá? Porque tava dando aquela dúvida, pô, mas ele não tem articulação de metal nos cotovelos e não sei o que. Óbvio que não, porque, né? Mas aqui tá já dizendo que ele tem, o abdômen, ele tem um efeito ali da roupa, da camiseta, né? Então não fica aquele abdômen chapado, então tem o efeito da roupa. Então dá mais naturalidade, fica mais real, né? Sobre o personagem em si. Então isso ficou bem legal, bem chamativo. Lembrou os Lost Canvas, lembra do tema que tinha o efeito da roupa, né? Era ondulado assim, então eles resgataram isso que era do Cloth Myth do tema 1.0, lá de 2009, 2008, por aí, certo? Então trouxeram isso aí, esse detalhe a mais. Ele é corpo X-Metal, certo? Então ele tem ali os joelhos de metal ali, as canelas ali, são uma estrutura metálica. Não duvido nada que por ser X-Metal, toda a estrutura ali, os pontos internos de articulação são ali de metal, tirando a questão dos braços, né? Mas a coluna, tudo ali, como é o X-Metal, então provavelmente é de metal. Mas isso a gente vai saber tendo a figura em mão, certo? Se a gente tiver a curiosidade de abrir, certo? Então isso aqui vai dar um melhor equilíbrio à peça, deixando ela com uma facilidade maior de deixá-la em pé. Também temos aqui a questão da articulação borboleta. Você vai ter uma amplitude muito maior de movimentação ali do braço. O braço não vai ficar tão limitado como era nos 1.0, principalmente nos corpos G1. Alguns G3 também estavam sendo um pouquinho limitados, pelo menos os últimos, e alguns X também estavam. Então você tem uma movimentação maior, uma amplitude muito maior de movimentação dos braços desse modelo de corpo agora da linha X-Metal. Então eles tem alguns pontos ali com melhorias comparado a outros X-Metal, certo? Então tem uma amplitude muito maior ali na movimentação ali do braço. Então você vai ver na próxima foto aqui que você vai conseguir cruzar os braços assim na frente, assim, com uma maior facilidade, coisa que era um pouquinho mais difícil, que o braço ficava muito mais aberto. Então aqui você consegue fechar mais o braço. Olha como é que ele está bem fechado. Então aqui você vai conseguir fechar mais o braço, vai jogar o braço mais para frente, não vai ter esse problema da peça do peitoral ficar travando o movimento, sabe como era? Então você vai jogar o braço para frente, vai fechar ele como tá aqui. Então, se eles fizeram isso, a gente vai conseguir fazer também, não é possível, né? Então você vai conseguir ter essa movimentação muito maior, essa amplitude de movimentação no Seiya aqui. Isso é muito bom, isso é uma evolução, algo que a gente estava querendo muito. O design do corpo não mudou tanto, tá? Comparado com as versões anteriores, mas ele é questão do efeito ali da roupa, deu uma mudada, então isso já dá um atrativo, já é um diferencial, beleza? Também tem uma movimentação muito maior na questão do movimento do abdômen, então ele vai muito mais para trás, se movimenta bem mais para frente também, então você também tem uma amplitude maior também no ponto de articulação do abdômen, certo? Isso é bom. Para alguns itens isso talvez vai se perder se eles fizerem os golds, eu acredito que eles queiram fazer, mas tem que reformular tudo. Isso é um pauta para outro vídeo. Pode se perder porque é uma armadura full plate, né? Então talvez se perca, mas vamos ver. Também na movimentação, tanto para frente e para trás, como também nas laterais, nesse corpo X-Metal, um pouquinho mais diferente, com algumas particularidades, certo? Trazendo essas mudanças aí na movimentação da figura, tá? No ponto ali principal do abdômen, fazendo essas mudanças, você tendo uma amplitude maior de movimento, tanto nos braços, como eu já mencionei, já mostrei para vocês, e também no ponto de articulação do abdômen. E uma grande coisa que eu achei que foi fantástico foi o lance de vir com duas mechas, né? Você pode colocar a franja mais cheia, mais volumosa, o elmo fica um pouco mais para cima, lembra muito a batalha contra o Aiora de Leão, ou então a franja menos cheia, né? O elmo já mais fechado ali na cabeça, ali, cobrindo toda a franja ali. Isso também ficou muito bom. Beleza? Então você tem essa possibilidade, deixar a franja mais cheia ou menos cheia, né? Isso no 1.0 era algo que eu reclamava muito. Pô, você só tem esse fiapinho aqui, não ficou tão legal. Eu ainda não curti muito esse cabelo, esse modelo de cabelo, acho que tá muito espetado, certo? Mas acho que no decorrer a gente vai passar a gostar um pouco mais. Mas eu ainda prefiro o modelo do Seiyuji. Para mim tá mais bonito e remete mais ao personagem. Apenas isso. As faces são muito bonitas, muito bem feitas, muito bem trabalhadas. Os traços dos olhos,
As expressões estão muito bonitas, tá? Essa face também tá muito bonita também, principalmente esse efeito do cabelo que lembra muito a batalha final contra o Saga, quando você eleva o seu Cosmo ao máximo, explodindo ele e dando o golpe final no Saga, certo? Então lembra bastante. Faltou as peças Brook, mas se fizer a peça Brook vai ficar mais cara ainda, pior. Então acho que eles vão talvez fazer uma versão Brook, quem sabe? Seria interessante, né? Bom, esse 6 será lançado em dezembro, finalzinho desse ano. Já tá tendo pré-venda. Se você quiser comprar, pega com o Reliefab Cloth Me. Vou deixar o link fixado aqui nos comentários para quem quiser comprar com ele. Beleza? Entra lá, conversa com o Fafo. Eu vi lá pelo vídeo do Bruno, Cloth Me Revolution. Vou querer pegar com você, beleza? Ceia de Pego Santo Cloth Me X Metal. Será lançado em dezembro de 2026. E tá, se não me engano, o valor de 17 mil ienes, né? Tá aí um dos itens mais esperados da coleção desde o início da linha X. E muitos já pediam o set dos V1 no modelo X. E a espera, valeu a pena, não valeu? O que vocês acham? Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e comente aqui o que vocês acharam desse Seiya e dessas mudanças. Fui!